O homem que não teve oportunidades. Napoleão Hill. No meu trabalho vocacional, recebo centenas de cartas de pessoas dizendo: eu nunca tive uma oportunidade. Muitas delas reclamam das dificuldades que enfrentaram para progredir, de seus fracassos, impedimentos e obstáculos. Coitadas, elas não sabem como estão bem. Não descobriram que a maioria das aparentes adversidades são, na verdade, bênçãos disfarçadas. Nunca ouvi falar de ninguém que tenha passado por experiências difíceis a quem eu não diga: parabéns. Há alguns anos, meu irmão mais novo se formou em direito. Ele batalhou e trilhou seu percurso acadêmico sozinho. Trabalhava de dia e estudava à noite. No dia da sua formatura, enviei-lhe um bilhete dizendo: rapaz, esse é um grande dia para você. É um grande dia porque agora você está pronto para começar a aprender a advogar. 4 anos na faculdade de Direito criaram uma bela base sobre a qual você poderá construir uma estrutura jurídica permanente. As coisas não foram fáceis para você nesses 4 anos. Vi com meus próprios olhos. Meu desejo mais sincero é que, nos próximos 4 anos, você complete o processo probatório e se torne um advogado de verdade. Acredito realmente que você não ganhará muito dinheiro no começo, porque se assim for, o dinheiro irá privá-lo daquilo que você mais precisa. Antes de apreciar a responsabilidade que está assumindo, de atuar como um conselheiro jurídico para homens e mulheres em todas as etapas de suas vidas, você precisa sentir um pouco o lado amargo da vida. Então, durante os próximos 4 anos, e Deus permita que não precise de mais tempo do que isso, acredito que você saberá o que é ter fome. Acredito que você deverá passar pelas experiências necessárias pelas quais a maioria dos grandes homens passou. Rapaz, você precisará desse batismo de fogo antes de estar pronto para servir o mundo por meio da profissão que escolheu. Enquanto outras pessoas estão lhe desejando sucesso com pouco esforço, eu lhe desejo sucesso com muito esforço. Você não receberá nenhum outro bilhete assim, disso tenho certeza. Eu deixo que decida. No entanto, quem conhece melhor aquilo que é necessário para ter sucesso? O seu humilde criado, o escritor, ou aqueles que o estão inundando de congratulações? Pode parecer um pouco insensível escrever uma carta assim para o próprio irmão, ao menos para aqueles que ainda não aprenderam a valorizar as dificuldades. Mas com aqueles que já passaram pela valiosa experiência de lutar pela existência, não preciso me desculpar pela minha carta ao meu irmão. Eles entenderão. Eu não tive aquilo que se pode chamar de vida fácil, mas a minha experiência não foi tão difícil quanto a de outras pessoas. Por esse motivo, não entrarei em detalhes. Em vez de relatar a minha própria história, conto uma que é mais apropriada para exemplificar o que digo. Quando comecei a escrever essa palestra, lembrei-me de alguns homens que conheci e que haviam começado do nada e chegado ao topo por meio das estradas mais pedregosas. Um deles é o Sr. Edward W. Book, editor de uma das maiores revistas do mundo, a Ladies Home Journal. Eu perguntei ao Sr. Book sobre a sua história e aqui está, da forma como ele me enviou. E se você não derrubar algumas lágrimas ao não, pode-se declarar como alguém privado de sentimentos e emoções. Porque acredito que a pobreza é a experiência mais rica que um garoto pode ter. Eu ganho a vida tentando editar a Ladies Home Journal. E como essa revista tem sido muito bem recebida pelo público, parte desse sucesso foi logicamente atribuída a mim. Portanto, vários dos meus queridos leitores nutrem uma opinião que eu frequentemente fico tentado a corrigir, tentação a qual agora cedo. Meus correspondentes expressam essa convicção de diversas formas, mas este trecho de uma carta demonstra muito bem o que quero dizer. É muito fácil para vocês pregarem que devemos economizar sem conhecer a necessidade disso. Nos dizer, por exemplo, como é o meu caso, que devemos viver com a renda de $800 por ano do meu marido, quando vocês não têm ideia do que é viver com menos de alguns milhares de dólares. Vocês, nascidos em berços de ouro, já pararam para pensar que escrever sobre a teoria é fútil e insensível quando comparado à luta diária que muitos de nós vivemos, dia a dia, ano após ano? Uma experiência que vocês não conhecem. Uma experiência que vocês não conhecem.
Mas o que há de verdade nessa declaração? Se nasci em berço de ouro, não posso dizer. É verdade que nasci em uma família abastada. Mas, quando eu tinha 6 anos, meu pai perdeu todos os seus bens, e, aos 45 anos, enfrentou a vida em um país estrangeiro, sem nem o básico para viver. Há homens e suas esposas que saberão o que isso significa. Um homem tentando se reerguer aos 45 anos de idade, em um país estrangeiro. Eu tinha dificuldade de não saber uma palavra em inglês. Fui estudar em uma escola pública e aprendi o que pude. E era tão pouco. Os garotos eram cruéis, como costumam ser. As professoras eram impacientes, como as professoras cansadas costumam ser. Meu pai não conseguia encontrar seu lugar no mundo. Minha mãe, que sempre teve empregados ao seu dispor, enfrentava os problemas de cuidar de uma casa, coisa que ela nunca tinha aprendido a fazer. E não tínhamos dinheiro. Então, depois da escola, meu irmão e eu íamos para casa, mas não para brincar. As horas depois da escola eram um momento de ajudar uma mãe que ficava cada vez mais frágil por conta do fardo pesado que não conseguia carregar. Não foram dias, mas anos, durante os quais dois garotos saíam da cama quente ainda de madrugada para peneirar as cinzas frias que haviam queimado na lareira no dia anterior, querendo encontrar um ou dois nacos de carvão não queimado. E, com aquilo que encontravam, faziam o fogo para aquecer o ambiente. Depois, arrumávamos a mesa para um café da manhã modesto. Íamos à escola e, logo após os estudos, lavávamos a louça, varríamos e esfregávamos o chão. Como vivíamos em um cortiço que abrigava 3 famílias, a cada 3 semanas tínhamos que esfregar todos os 3 lances de escada, do terceiro até o primeiro, além das estradas e calçadas do lado de fora. O trabalho com as escadas era o mais difícil, pois o fazíamos aos sábados, enquanto todos os garotos do bairro nos olhavam atravessado. Enquanto trabalhávamos, ouvíamos o eco das bolas e dos bastões no terreno vizinho. À noite, quando os outros garotos podiam se sentar à luz do lampião ou fazer lição de casa, nós dois saímos com uma cesta para procurar madeira e carvão nos terrenos vizinhos. Ou então vasculhávamos a montanha de carvão deixada à tarde por algum dos vizinhos, em busca de alguns poucos pedaços, torcendo para que o homem que carregava o carvão não fosse cuidadoso o bastante e deixasse alguns pedaços inteiros perdidos. Uma experiência que vocês não conhecem. Não conheço. Aos 10 anos, consegui meu primeiro emprego. Lavar as janelas de uma padaria por 50 centavos por semana. 1 ou 2 semanas depois, fui autorizado a vender pães e bolos de trás do balcão após a escola, por $1 por semana. Eu entregava aqueles bolos recém-assados e pães com aquele cheiro delicioso, sem ter colocado nenhuma migalha na boca durante todo o dia. E aos domingos de manhã, eu fazia a rota para um jornal semanal e vendia o estoque restante nas ruas. Eu recebia de 60 a 70 centavos por um dia inteiro de trabalho. Eu vivia no Brooklyn, em Nova York, e o principal meio de transporte para Coney Island naquele tempo era a carroça. Perto de onde morávamos, as carroças paravam para dar água aos cavalos. Os homens desciam para tomar água, mas as mulheres não tinham como matar a sede. Ao ver essa demanda, consegui um balde, enchia com o líquido, acrescentava um pouco de gelo e, com um copo, passava as tardes de sábado e todo domingo junto aos carros, vendendo minha mercadoria ao preço de 1 centavo por copo. Quando veio a concorrência, o que aconteceu muito rápido quando outros garotos viram que eu ganhava $2 ou $3 a cada domingo, comecei a espremer 1 ou 2 limões no meu balde, e a minha bebida se tornou limonada, e o meu preço subiu para 2 centavos por copo. Cada domingo me rendia, então, $5. Depois, trabalhava como repórter à noite, como auxiliar de escritório durante o dia, e estudava stenografia de madrugada. Minha correspondente diz que ela sustenta a família com marido e um filho com $800 por ano e arma que eu não sei o que isso significa. Eu sustentei uma família de 3 pessoas com os $6,25 por semana traço menos da metade da sua renda anual. Quando meu irmão e eu conseguíamos juntos trazer $800 por ano, nos sentíamos ricos. Eu escrevo sobre isso pela primeira vez para que vocês saibam,
de primeira mão, que o editor da Ladies Jornal não é um teórico quando escreve outros artigos que tentam recomendar que você economize ou que retém uma luta diária para viver com uma renda pequena ou inexistente. Não há um único passo, nem um centímetro da estrada da pobreza que eu não tenha percorrido, e por ter passado por todos os pensamentos, todos os sentimentos e todas as dificuldades enfrentadas pelos que percorrem essa estrada, digo hoje que me alegro por todos os garotos que estão passando pela mesma experiência. Não estou nem ignorando nem esquecendo nenhuma das dores e das maiores dificuldades que essa luta significa. Hoje eu não trocaria meus anos de dificuldades severas que um garoto pode enfrentar por qualquer outra experiência que pudesse ter me acontecido. Eu sei o que significa ganhar alguns poucos centavos de dólar. Aprendi o valor do dinheiro da forma mais dura. Eu não poderia ter recebido um treinamento melhor para o trabalho da minha vida. Entendo perfeitamente o que significa passar um dia inteiro sem um centavo no bolso, sem um pedaço de pão sobre a mesa, nem um naco de madeira para acender o fogo, sem nada para comer e com a fome de um leão, e uma mãe frágil e sem coragem. Uma experiência que vocês não conhecem. Não conheço. E ainda assim me alegro pela experiência e digo novamente que tenho inveja de todos os garotos que se encontram nessa condição e que estão passando por isso. Mas, e este é o motivo central para minha forte crença na pobreza como uma bênção disfarçada. Acredito na pobreza como uma condição a ser sentida, enfrentada e da qual se deve sair, e não sob a qual se deve viver. Isso tudo é muito bonito. Alguém poderia dizer, é muito fácil falar, mas como sair dessa situação? Ninguém tem uma resposta definitiva para isso. Ninguém me contou. Duas pessoas diferentes nunca encontrarão a mesma saída. Cada um deve encontrar sua própria maneira. Isso depende de cada garoto. Eu estava determinado a sair da pobreza porque minha mãe não havia nascido nessas condições. Não podia suportá-las e não pertencia àquele lugar. Isso me deu o primeiro objetivo fundamental. Um propósito. Então reforcei o propósito com esforço e disposição para o trabalho e para trabalhar em qualquer coisa que aparecesse à minha frente. Não importava o que fosse, contanto que eu significasse uma saída. Eu não escolhia. Eu pegava o que aparecia, e fazia da melhor maneira que sabia fazer. E quando eu não gostava daquilo que estava fazendo, ainda assim eu fazia bem. Mas pensava que faria aquilo apenas pelo tempo que fosse necessário. Usei todos os degraus da escada como um degrau que me levaria ao próximo. Foi à custa de muito esforço, mas com o esforço e o trabalho vieram a experiência, a consolidação, o desenvolvimento, a capacidade de entender e ter empatia. A maior herança que qualquer garoto pode receber. E nada no mundo pode causar marcas tão profundas em um garoto como a pobreza. É por isso que acredito tão realmente na pobreza, a maior bênção, dentre todas as experiências mais plenas e profundas, que pode acontecer a um garoto. Mas, como sempre digo, sempre como uma condição da qual se deve sair. Nunca cá. Você leu a história de um homem sem oportunidades. E você tem inveja do cargo desse homem. Não tem. Eu tenho. Edward Book acertou em cheio. E ele se beneficiou das adversidades. Elas eram realmente bênçãos disfarçadas. Adoro ler a história das lutas precoces do Sr. Book, tanto que ali até saber repeti-la de cor. Porque ela renova a minha coragem e minha determinação. Ela ajuda minhas pernas cansadas a encontrar forças quando estou quase caindo pelo caminho. Ela me faz desembainhar minha espada e lutar contra quaisquer aparentes adversidades como se fossem demônios do inferno. Ela espanta o desânimo e ilumina o caminho a percorrer. Ela me faz amar o mundo ainda mais. Me torna um cidadão melhor. Acredito que a breve história do Sr. Book poderá atingir o coração de milhares de leitores. As adversidades me fazem amar o mundo ainda mais. Me tornam um cidadão melhor. Conheço a história de outro homem que pode interessar a você, Rudy Johnson. Ele também é um executivo de sucesso hoje em dia e, assim como o Sr. Book, começou de baixo. Há muitos anos ele era assistente em uma oficina, ganhando os $1,60 por dia. Hoje é dono de sua própria empresa e de muitos outros negócios. Quero que vocês conheçam a história de como ele vendia seus serviços. Nessa história de autor desconhecido,
Vocês verão o cerne da minha ilusão sobre o assunto. Então, cá está. Muito se fala sobre o sucesso na vida hoje em dia. Algumas dessas histórias são muito boas, e acredito que façam muito bem. Mas muitos de vocês precisam de alguns ajustes. Pessoalmente, acredito que essas histórias não cheguem à raiz da questão, da forma como a minha primeira lição me ensinou. Vocês falam sobre a escassez de homens bons. Contam sobre como são obrigados a tentar segurar supervisores que sabem mais do que os homens que estão supervisionando. Como superintendentes são escassos e como bons vendedores valem seu peso em ouro e todo esse tipo de coisa. Acredito que elas possam estimular pessoas que já estão no caminho certo para que continuem se aprimorando um pouco. Mas, de qualquer forma, não chegam à raiz da questão. Não é isso que plantará uma safra de jovens que estarão prontos para assumir os lugares dos caras de cabelo branco, ou sem cabelo, como eu. Bem, eu não me preocupo com isso. Tenho uma bela safra de jovens em treinamento na minha empresa. Mandei alguns embora. Quer dizer, os emprestei e os pegarei de volta assim que tiverem amadurecido um pouco. Você não conseguirá transformar qualquer homem em um vendedor ou supervisor, mas conseguirá treinar alguns desses garotos muito bem se iniciar da maneira correta. Assim como eu Z. Conte qual é a receita, tio, disse um garoto ruivo inquieto. Preciso aumentar meu salário e estou buscando meios. Um tempo atrás, quero dizer, há muito tempo traço, eu era um garoto ruivo que trabalhava em uma oficina. E digamos que eu era muito pretensioso. Eu tinha uns 18 anos e queria o cargo de supervisão mais do que qualquer outra coisa no mundo. Vocês riem de minha ambição de querer ser supervisor antes do tempo. Mas se a verdade fosse dita, esse seria mais ou menos o ideal de todos os garotos dessa idade. Eles não confessam, eu não confessava traço. Mas essa é a verdade. E é uma ambição boa e legítima. Tínhamos um vendedor externo chamado Van, que vendia quase tudo que havia na loja. Sabíamos que ele tinha passado pela experiência na loja e estava ganhando 3.000 por mês, da forma como gostava. Sempre que chegava de suas viagens, ele parava na oficina, dava charutos aos supervisores e cumprimentava todos os homens e garotos que ali trabalhavam. Então caminhava junto com o velho enquanto discutiam sobre trabalho e falavam dos detalhes sobre os seus pedidos. E tudo que ele dizia era acatado pelo velho. Você poderia até pensar que ele era o dono do lugar, e o velho era um supervisor. Bem, eu via Van como um príncipe. Quando cansava de me imaginar como supervisor, às vezes me pegava imaginando o que eu faria se ganhasse tanto quanto Van, 3.000 dólares por ano. E eu ganhava os dólares 1,60 por dia. 3.000 dólares era uma riqueza incalculável para mim. Certa manhã acordei me sentindo com medo, infeliz com o mundo e comigo mesmo. Alguns dos caras estavam contando umas piadas velhas naquela manhã, e aquilo me irritava. Naturalmente, isso não ajudava em nada. Van chegou por trás de mim e soprou uma nuvem de fumaça, me fazendo tossir. Fechei o punho, mas quando vi que era Van, relaxei e ri. Ninguém conseguia ficar bravo com ele. E aí, Reddy, ele disse, quando você vai virar coordenador? Então ele se sentou e imitou. Por M, disse, você pode ser supervisor, seja daqui ou de outro lugar, assim que tiver adquirido experiência em chiar homens. Todos querem supervisores, superintendentes e vendedores. E tudo que você precisa fazer é começar e praticar, assim como você faz no turno e na plana. E como eu posso praticar? Eu sou só um novato aqui. Todo mundo me fala o que fazer, e eu só obedeço. Eles que mandam em mim, e a maioria deles tem feito isso muito bem. Como é que eu vou mandar em alguém? Bom, Reddy, há um homem em quem você pode treinar. É o Johnson. Eu? Não, não você. O Johnson. Todo mundo tem duas personalidades distintas em si. Uma delas é energética, ambiciosa, gosta de fazer as coisas certas e se dar bem. Esse é você. A outra é descuidada, sem rumo, preguiçosa e só gosta de se divertir. Esse é o Johnson. Agora, o que você precisa fazer é aprender a mandar no Johnson. E você vai ver que precisa treinar muito para isso. Quando chegar a esse ponto de conseguir comandar o Johnson muito bem,
mantê-lo sempre disciplinado e bem disposto. Então, e só então, você terá a habilidade e a experiência necessárias para comandar mais homens. Agora você tem um homem com quem praticar. Vai encarar. Vamos. Sinto pena do Johnson, porque ele vai ter que aguentar. Eu estarei por aqui por uma semana e vou ajudá-lo no começo. Eu lhe direi o que fazer, e você pode passar isso para o Johnson, assim como o velho dá ordens ao supervisor, que as passa para você. Esse é o ciclo completo de um acordo de trabalho. Bem, eu era só um garoto, então aquela ideia me tentou. Von vinha e dizia: Reddy, diga ao Johnson para fazer tal coisa, e que em cima dele, verifique se ele está fazendo. Depois de uma semana, comecei a gostar do jogo. Também descobri muitas coisas que nunca havia imaginado. Como Reddy, o supervisor, eu costumava tentar melhorar a mim mesmo enquanto Johnson, o operário, era um grande preguiçoso. Van entrou na brincadeira e cava em cima de Johnson dia e noite. Eu o mandava dormir e o mandava acordar. Eu conferia seu trabalho e mandava estudar. Como Reddy, o supervisor, eu pensava em mim mesmo cada vez menos como Johnson, o operário, até minha opinião sobre ele decair ao máximo. Notei que o velho me observava por muito tempo e comecei a temer que Johnson pudesse ser demitido. Então Reddy começou a pressionar Johnson mais do que nunca. O chefe de Johnson. Certa noite, fui a um show e, antes de as cortinas se erguerem, ouvi duas pessoas conversando à minha frente. Uma delas tinha ficado fora por um tempo e disse: como Reddy Johnson está se saindo. Bem, disse a outra, agora ele é assistente de supervisor na oficina, encarregado de montagem, e sempre tem de 3 a 10 homens trabalhando para ele. Não falaram nada sobre a brincadeira. Eu era supervisor. Quando me tornei supervisor? Há quanto tempo eu era supervisor? Quando a nova ala havia sido criada, 6 meses antes, fui colocado para trabalhar com alguns assistentes, e meu salário aumentou. Sim, eu era supervisor havia 6 meses, mas estivera tão ocupado sendo o chefe de Johnson que nem reparei. Tive que ouvir isso de pessoas de fora. 6 meses depois, ofereceram-me o cargo de superintendente de outra fábrica, por quase o dobro do salário, e a empresa me aconselhou a aceitar, dizendo que eu poderia voltar se não desse certo. Aquilo despertou o sentimento de luta em mim, e dar certo. Acho que todo cara ruivo como eu é sensível a insinuações. Continuei pressionando Johnson até fazê-lo se tornar um vendedor. Agora eu controlo meu próprio trabalho. Minha renda está muito acima dos $3.000 que Van ganhava por ano e que eu tanto desejava quando comecei. Não recebo o salário há 20 anos. No meu trabalho, tenho diversos garotos que começaram a se aprimorar até serem capazes de assumir o cargo de supervisor e alguns outros dispersos por aí, acumulando experiências, que pretendo recontratar quando assim decidir. Esse esquema está funcionando tão bem para eles quanto funcionou para mim. Veja, é algo básico. Oferecer um bom começo para o garoto e lhe dar a ideia de autocontrole desde o início. Essa é a diferença entre o proprietário e o empregado. Um pode ser o chefe de si mesmo, o outro não pode. É uma ideia antiga. A Bíblia diz: melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Eu sou um democrata e não conheço bem as escrituras, mas é algo nesse sentido. Então, meu amigo, você disse que queria um aumento. Por que não começar a se preparar para o momento em que não precisará mais de um salário? Nem mesmo irá aceitar uma coisa lhe digo. Antes de receber um aumento, você tem que ser o chefe de Johnson, o tempo todo, noite e dia. O velho saiu e, por longos 10 minutos, ninguém disse nada. Ficaram lá sentados, pensando no que tinham acabado de ouvir. Então, se você, leitor, ainda não aprendeu a ser o chefe do Johnson, comece imediatamente. E quando tiver feito um bom trabalho, levante-se, olhe ao redor e irá descobrir que se tornou o supervisor da empresa. De vez em quando recebo uma carta de alguém honesto, cheio de boas intenções, reclamando que não está se dando bem porque não teve a oportunidade de fazer uma faculdade. Quando recebo uma reclamação como essas, não posso deixar de me lembrar dos casos de 4 jovens que sei que estão bem na vida,
mas que não tiveram a vantagem de ter educação universitária. Um desses jovens foi meu secretário pessoal. Ele começou trabalhando para mim quando eu era gerente de publicidade de uma empresa no Oeste. Ele começou a carreira com um salário de $75 por mês. Ele tinha acabado de terminar um curso de administração e nem era um bom datilógrafo. Não tinha cursado nem o ensino secundário. Na verdade, não tinha concluído nem o ensino básico. 6 meses depois, ele se tornou meu assistente por os $150 por mês, e quando pedi demissão, ele assumiu meu cargo, com um excelente salário. Nesse último Natal, recebi cartas de 3 desses garotos. Eles cursavam o técnico de administração junto comigo. Um deles é gerente de publicidade em uma das maiores lojas de departamento da Nova York, com um salário de $10.000 por ano. O outro é assistente de um grande executivo da United States Steel Corporation e ganha $6.000 por ano. O último é secretário de uma das maiores montadoras de automóveis do país, com um salário de $8.000 por ano. Todos começamos no mesmo ano, no mesmo curso técnico de administração. Todos nós tivemos o mesmo nível de educação anterior, que foi, no máximo, mediano. Todos começamos como datilógrafos e contabilistas. Nunca vi nenhum desses garotos sofrerem muito por não terem feito uma faculdade. Eles poderiam estar melhores agora se tivessem cursado uma faculdade, ou talvez não estivessem tão bem, porque os bacharéis geralmente não estão dispostos a começar com cargos tão humildes como o de datilógrafo. Li um excelente artigo sobre a relação da educação com o sucesso, publicado na IFRA há alguns meses. Foi escrito pelo Sr. C. Moon, editor da Scientific American, e vale a pena ser citado. Então, aqui está. Embora o valor da educação superior seja muito apreciado no nosso tempo, poucos se perguntam: o que a educação realmente traz para as pessoas? Não é verdade que vemos homens com pouco ou nenhuma educação formal vencendo a corrida de outros que tiveram todas as oportunidades que as instituições de ensino oferecem. Mas ainda, não há inúmeros exemplos de homens para quem a sua própria educação foi um obstáculo, que os tornou cegos para oportunidades que outros colegas mais atentos e menos escolarizados reconheceram e aproveitaram. Não vemos homens graduados em busca de sonhos e visões, enquanto seus colegas menos eruditos e mais práticos estão colhendo frutos mais substanciais e tangíveis. Resumidamente, a educação, por si própria, leva ao sucesso. Se por educação entendemos uma educação ideal, não deveríamos nem pensar antes de responder com um categórico sim. No entanto, como a educação real está muito longe do ideal, haverá certamente exemplos em que ela não será capaz de conduzir ao mais elevado grau de sucesso que poderá ser atingido com certa matéria-prima, em circunstâncias específicas. Temos que nos esforçar para ver as coisas a partir da sua perspectiva correta. Para fazer um juízo correto sobre essa questão, devemos deixar de lado o ponto de vista pessoal, seja centrado em nós mesmos, seja baseado em alguma outra pessoa específica, em quem talvez tenhamos um interesse pessoal. Temos que nos esforçar para ver as coisas a partir da sua perspectiva correta. Para os educadores, cuja função é moldar a matéria-prima dessa geração e que, por conta da natureza de suas atividades, são levados a enxergar classes de indivíduos coletivamente, esse ponto de vista deve ser bastante conhecido. Não é um sinal óbvio de alguma imperfeição dos métodos ou materiais com os quais eles trabalham, se um ou outro indivíduo sob sua responsabilidade nos últimos anos acumula lucros à custa de seus colegas que não recebem uma remuneração adequada. E ainda assim, contanto que esse educador se mantenha dentro da lei e dos costumes aceitos, ele pode continuar fazendo isso e ser reconhecido por muitos como um sucesso, pois faz apenas um estudo individual da situação e perde a visão dos interesses da comunidade. Embora violações flagrantes dos princípios anteriores sejam reconhecidas por todos como criminosas, está longe de ser um entendimento comum que todo sucesso, que é um sucesso apenas do ponto de vista pessoal, é, na verdade, um fracasso. Mas alguns poderiam dizer que, a não ser em casos excepcionais,
A percepção do mundo em relação ao valor de um homem está muito aproximada da verdade. A resposta a essa indagação parece ser que a percepção do mundo em relação ao valor de um homem está, de fato, muito próxima à verdade, na maioria dos casos. Mas aqui estamos preocupados com o caso que representa a regra. Parece haver um acordo bastante generalizado que implica que, de maneira geral, a educação superior é uma ajuda rumo ao sucesso. Os casos que são de interesse nessa discussão são os casos excepcionais, em que, aparentemente, o resultado da educação foi uma limitação ao indivíduo. Não é essa a explicação de ao menos alguns dos casos de disparidade entre o valor dos serviços prestados e seu preço no mercado. Deve-se lembrar que o preço de mercado depende da opinião das pessoas, que é falível, enquanto o valor absoluto é determinado pela lei natural. Não há homens que acumulam fracassos, devido a falsas perspectivas, e que deveriam ser reconhecidos como grandes sucessos. E talvez o oposto também seja válido. Não costumamos apontar precipitadamente os sucessos de um homem por conta de sua acumulação de riquezas, sem contabilizar o custo para a comunidade. E qual é a nossa conclusão? Não. A educação, na medida em que se aproxima de seu ideal, é inquestionavelmente um elemento importante para o sucesso absoluto. Se pudéssemos ter a ideia correta do que significa sucesso, o seu sucesso é mensurado não pelo que o mundo lhe dá, mas por aquilo que você dá para o mundo. 4. Antes de se encontrar, você pode precisar de muita educação. Você deve ser capaz de traçar imagens mentais do gênio que gostaria de se tornar. E por educação, não quero dizer o aprendizado que se encontra nos livros. Uma criança consegue memorizar um poema e repeti-lo de cor perfeitamente e, ainda assim, não entender nada do seu significado. Recentemente, conheci um mendigo nas ruas que falava cerca de 12 línguas, mas ainda assim não conseguia ganhar a vida. Ele era educado, da forma como geralmente entendemos a educação, mas o seu aprendizado era inútil para ele. Também conheço homens que não sabem ler ou escrever, mas que ganharam mais de $1 milhão nos negócios. Eles também são educados, mas têm um tipo de educação mais prática. Isso nos coloca diante de uma interessante tarefa de descobrir o que é a educação e como ela pode ser obtida. Sinto-me seguro para dizer que nenhuma pessoa entre 1000 pode dar uma definição correta de educação. Nenhuma em 10.000 poderá lhe dizer como obter educação. A pessoa comum que quer educação provavelmente pensaria inicialmente em uma faculdade ou universidade com a falsa crença de que essas instituições podem educar seus alunos. Mas nada no mundo poderia estar mais longe da verdade. A mais pura verdade é que o que todas as escolas do mundo fazem, exceto uma, é preparar uma base para que se obtenha uma educação. E a única exceção é a escola da vida, por meio dos seus livros didáticos de experiências humanas. Não se esqueça disso. Não acredite por um só instante que o dinheiro pode comprar educação. Não pode. Educação é algo pelo qual você tem que trabalhar. Além disso, os habituais 4 anos de estudo na faculdade não são suficientes para educar ninguém. Se formos bons alunos, vamos sempre estudar e aprender. É algo que não acaba nunca. A vida é uma escola eterna. E o tipo de aluno que seremos depende do tipo de trabalho que fazemos ao longo dessa fantástica universidade. Um recente editorial do Chicago Examiner trouxe a melhor descrição sobre educação que já vi. É tão boa que a reproduzo aqui. O artigo merece nossa mais séria atenção. O que é educação? Educação é uma conquista, e não um dom. Você tem que conquistá-la por conta própria. E a maneira de conquistá-la é com muito trabalho. Você tem que trabalhar para obtê-la e depois tem que continuar trabalhando para mantê-la. Educação é autoconhecimento. É descobrir quem você é, o que você pode entender e o que pode fazer. A palavra educação significa induzir, despertar, crescer, evoluir. A única maneira de fortalecer um músculo é fazendo-o trabalhar. O mesmo vale para a mente. O cérebro é um órgão, e, para mantê-lo saudável, você precisa exercitá-lo. E a forma de fazer isso é estudando, pensando e trabalhando. Estude qualquer coisa meia hora por dia e você será, em alguns anos, uma pessoa com educação. Não existe isso de concluir os estudos. É uma questão de comparação. E,
Em certo sentido, o propósito da educação é ensinar os homens que eles ainda têm muito a aprender. O homem mais educado é aquele que é mais útil. Alguns dos homens mais fortes e mais influentes que já viveram foram homens que não tiveram nenhuma vantagem. Claro, também é verdade dizer que muitas pessoas com nível de educação superior chegaram ao topo. Mas, por outro lado, um diploma universitário não é prova de competência. E enquanto houver homens educados fora dos bancos das faculdades chegando ao topo da escada da fama e outros com seus diplomas de bacharéis desaparecendo de vista, a maioria dos homens pensantes está disposta a admitir que a ciência da educação ainda é algo a ser entendido. Dos universitários que prosperaram, quem pode dizer que os eram por conta e por meio da ajuda da universidade? Ou então apesar dela. E mesmo assim, muitos homens irão se lamentar. Se pelo menos eu tivesse a vantagem de um diploma universitário. Se for esse o caso, eles podem ter perdido toda a individualidade que existia neles. Tirar um jovem do seu emprego, com seus 18 anos de idade, e afastá-lo do trabalho útil por 4 anos em nome de uma suposta educação será algum dia visto como uma proposta absurda. Iniciada por filósofos, a ideia era de que os jovens deveriam ser lapidados e versados em assuntos sagrados. Daí vem o estudo das línguas mortas e a ideia-chá de que a educação deveria ser algo exclusivo. Essa separação do mundo prático por diversos anos, durante os quais nenhum trabalho útil era feito e toda a atenção ficava concentrada em teorias e temas abstratos, geralmente tendia a paralisar as pessoas de tal forma que elas nunca conseguiam voltar para o mundo do trabalho e da utilidade. Elas deixavam de ser produtivas e tinham que ser sustentadas por bolsas e impostos. Em faculdades menores, existem muitos exemplos de alunos que trabalham durante sua formação universitária. Esses alunos terão muito mais chances na corrida da vida do que aqueles que se distanciam das lições práticas e têm tudo ao alcance das mãos. A responsabilidade por si mesmo é um fator necessário na evolução do homem. Tirar um homem do mundo prático dos 18 aos 22 anos é correr o risco de arruinar sua vida. Possivelmente você tirou muitas oportunidades dele e o transformou numa máquina de memorizar. Existem pessoas que vivem falando sobre a preparação para a vida. A melhor maneira de se preparar para a vida é começando a viver. A escola deveria ser a própria vida. O isolamento do mundo com o intuito de se preparar para o mundo do trabalho é um erro. É como tirar um garoto de uma serralheria para lhe ensinar a soldar. A partir dos 14 anos, os aprendizes precisam sentir que estão fazendo algo útil, não só matando o tempo. E o seu trabalho e educação deveriam se alinhar, andar de mãos dadas. O homem educado é um homem útil. E não importa quantos diplomas ele tenha, se não puder conseguir seu próprio sustento, ele não é educado. Torna-se obsoleto. Em uma marcha pedagógica rumo ao M de sua vida útil. Há 30 anos estamos testemunhando uma revolução no método pedagógico para a educação infantil. As mudanças foram tão significativas que realmente se configuram como uma revolução. Essa mudança metodológica se deveu principalmente a um homem, Friedrich Froebel, que foi o inventor e criador do jardim de infância. O jardim de infância foi a inovação mais importante, útil e fantástica do século XIX. Nenhum meio de transporte rápido que leve pessoas de um canto a outro à velocidade de um raio. Nenhuma invenção que conecte sujeitos que se encontram a milhares de quilômetros de distância pode se comparar em valor com uma invenção que troca a brutalidade pelo amor, o medo pela confiança, o desespero pela esperança, o artificial pelo natural. O jardim de infância. Um jardim de crianças. Um lugar em que pequenas almas recém-plantadas por Deus brotam e florescem. Você não pode fazer uma planta florescer. Você pode, sim, colocá-la ao sol e fornecer alimento e orvalho, mas é a natureza que faz o resto. Assim é com educação. Tudo que podemos fazer é respeitar as condições de crescimento da criança, e Deus faz o resto. Só somos fortes quando nos aliamos à natureza. Só somos fortes quando nos aliamos à natureza. Só conseguimos progredir quando nos agarramos às forças do universo. O homem é parte da natureza traço assim como são as árvores e os pássaros. Essencialmente,
Todo animal e todo organismo faz aquilo que é melhor para ele. Froebel pensou na natureza humana e em todos os seus elementos como algo livre da falsidade e dos erros, como a natureza em qualquer outro aspecto. O sistema do jardim de infância é baseado simplesmente na utilização da brincadeira como fator primordial da educação. Froebel descobriu que a brincadeira estava nos planos de Deus para educar os jovens. Então adotou. Antes de Froebel, acreditava-se que brincar era uma grande perda de tempo para as crianças e um pecado entre os adultos. Tudo que fosse prazeroso era errado. Algumas pessoas ainda pensam dessa forma, mas elas estão, cada vez mais, falando sozinhas. Em 1850, ano anterior à morte de Froebel, ele disse: "O mundo precisará de 400 anos para reconhecer que minhas teorias são verdadeiras." Apenas 75 anos se passaram e já vemos o jardim de infância dominar todo o universo da pedagogia. Como uma única gota de corante em um barril de água, a sua influência é sentida em todos os lugares. Vamos torcer para que chegue um dia em que as oportunidades de educação serão como a paisagem, acessível para todos que tenham a capacidade de absorvê-la. Não haverá uma classe superior de pessoas educadas. Todo homem deve se sentir superior por poder falar e ter acesso a algo que, por infortúnio do nascimento e do azar, é vedado a outras pessoas. Enquanto houver homens nas prisões, estamos todos acorrentados. Mas o mundo está evoluindo. Visite uma escola pública, qualquer escola, e compare-a com a escola de 25 anos atrás. A beleza, limpeza, ordem, ar fresco, luz e uma atenção gentil. Não espere encontrar perfeição. Ainda há muito a melhorar. A maior e melhor parte da vida é conseguir aquilo de que precisamos. E a educação, que significa desenvolvimento, vem quando fazemos algo sem recursos e falamos sobre coisas que não temos. Muito mais do que quando se usam ferramentas e instrumentos que os ricos recebem de mão beijada. Se tudo é feito por nós, não há muito mais que possamos fazer por conta própria. Saber se sustentar é tão necessário quanto conjugar um verbo em grego. O motivo pelo qual o ensino técnico nunca evolui é porque ainda não evoluímos o suficiente enquanto humanidade para conseguir dominar teoria e prática ao mesmo tempo. Temos pessoas boas o suficiente para assumir cargos de presidentes de escolas, milhares deles mas não temos pessoas que consigam direcionar a energia dos jovens a canais úteis ao mesmo tempo em que alimentam suas mentes em expansão. É aqui que chegamos ao nosso limite. Há espaço para pessoas que consigam criar currículos escolares que abarquem tanto questões práticas sobre como ganhar a vida quanto o crescimento mental, e fazê-las andar lado a lado. As pessoas que conseguem conjugar vida e educação estão reservadas às glórias. O maior erro da universidade é o fato de ter separado o mundo da cultura do mundo do trabalho. Eles disseminaram a falácia de que um grupo de pessoas deveria fazer todo o trabalho pesado, enquanto o outro grupo deveria receber educação, e um deles deve ser decorativo, e o outro, útil. A educação deveria estar ao alcance de todos, não apenas de alguns poucos sortudos. São as qualidades que preparam uma pessoa para uma vida útil, não o seu conhecimento de fatos. A escola que melhor ajuda a formar caráter não é aquela que transmite mais informações, mas aquela que o futuro demandará. Existe alguma faculdade ou universidade no mundo que se concentre nessas qualidades? Em muitas de nossas faculdades, o cigarro é opcional, mas um estrangeiro, ao ver a devoção que é dedicada ao tabaco, certamente pensaria que a prática de fumar é obrigatória. O jovem que não adquire o hábito de fumar na faculdade é visto como excêntrico. O mesmo é verdadeiro, embora em menor grau, para o consumo de bebidas alcoólicas. Muitos dos professores ensinam, pelo exemplo, os jovens a fumar. Em todas as grandes faculdades, os esportes coletivos são opcionais. Em vez disso, há o atletismo, e os que mais precisam dos esportes têm vergonha de ser vistos nesses locais. Não quero deixar a impressão de que não vejo utilidade na educação superior da qual os universitários tanto se orgulham. Uma educação universitária é boa para os jovens que pretendem seguir uma de suas profissões, contanto que trace este um ponto muito perigoso para discutir. Em vez de criar inimizades,
Esse jovem não saia da faculdade se sentindo superior aos menos afortunados que não tiveram uma educação universitária. E contanto também que não perca sua individualidade durante o seu percurso universitário. Precisei de muitos anos de experiências difíceis para conseguir acreditar que o fato de eu não ter uma formação universitária não me desqualificava e não me impedia de ser um concorrente para aqueles que tiveram essa oportunidade. Por muitos anos, trabalhei com a convicção de que não tinha nenhuma chance de chegar tão alto ou mesmo de conseguir servir ao mundo de qualquer forma útil por não ter tido uma formação universitária. Reveses, pancadas e pobreza. A melhor educação que qualquer pessoa pode ter é a que vem junto com os reveses, pancadas e uma boa quantidade de pobreza. Que formação universitária poderia se comparar às experiências na vida que nos tornam mais conscientes com relação a nossos semelhantes? Não estou dizendo que uma formação universitária acaba com a empatia das pessoas. Mas o que digo é que a pobreza e experiências amargas são fontes que seguramente ajudam a desenvolver empatia. Meu filho mais velho está completando 5 anos. Quando aprendeu a falar o suficiente para se fazer entender, ele me mandou pegar o carro e levá-lo ao teatro. Naquele dia, percebi que teria um enorme dever adiante. O dever de ensinar para aquele garotinho que essa geração está tomando um rumo perigoso, a uma velocidade arriscada, por conta da grande riqueza dessa nação, riqueza que é relativamente fácil de garantir, independentemente da minha condição financeira nos próximos 10 anos. Devo ensinar ao meu garoto que, antes de termos o direito de gastar, temos que ganhar. Confesso que essa tarefa me aterroriza. Minha tendência é tornar as coisas mais fáceis para os meus garotos. Mas a minha razão e a minha experiência me dizem que a melhor forma de tornar as coisas mais fáceis é dificultar a vida deles. Meus 2 meninos torcem o nariz para as moedas de 1 centavo. Às vezes uma de 5 centavos é suficiente, mas geralmente eles não querem nada menos do que 25 centavos. Adotei a estratégia de pagar salários regulares para eles. Para o mais velho, dou 25 centavos por semana, e para o mais novo, dou 10 centavos por semana. Em troca desse salário, eles devem trazer o jornal pela porta dos fundos e ajudar a mãe em pequenas tarefas até que ela autorize a folha de pagamentos no sábado à noite, antes de receberem o dinheiro. Qualquer desobediência poderá acarretar uma multa de 5 centavos. Algumas desobediências mais sérias podem lhes custar o salário de toda a semana. Esses são pequenos detalhes de uma rotina familiar, mas, à medida que meus filhos crescerem, continuarei criando as bases para uma educação que lhes permitirá ganhar a própria vida e ser útil para o mundo. Isso seria impossível se eu não lhes ensinasse o valor do trabalho bom e íntegro. Não desejo ser pobre. Ninguém que tenha passado por essa experiência gostaria de passar por ela novamente. Aqueles que entre nós continuam trabalhando sob esse cruel chicote querem sair de suas amarras o mais rápido possível. Mas quero que meus filhos conheçam o valor da pobreza, assim como eu conheço. Quero que eles tenham essa base necessária para uma boa educação. Assim, não importa se fizerem uma faculdade ou não, se aprenderem devidamente a lição sobre pobreza, serão capazes de competir com os mais sortudos que tiveram uma formação universitária. A maioria das pessoas do mundo não teve uma formação universitária. A minha intenção com a mensagem sobre o homem que não teve oportunidades é dar esperança e incentivo a essa grande classe de pessoas de valor. Se você é uma delas, tenho certeza de que uma boa reserva de autoestima, acompanhada de esperança e alegria, é mais do que equivalente a um diploma universitário. Sem essas qualidades humanas imprescindíveis, nenhum diploma universitário no mundo valerá mais do que o papel em que foi impresso. Se eu fosse chamado para saudar um homem que considero bem-sucedido, eu saudaria o homem que não teve oportunidades, pois ele será responsável por carregar em seus ombros o destino do mundo. Ele já carrega os pesos do mundo, tanto comercial quanto socialmente. Ele está administrando nossas estradas, nossos bancos, nossas magníficas corporações industriais. Mais que isso, ele está conduzindo os negócios das maiores nações do mundo. Tiro um chapéu para o homem que não teve oportunidades. Todos devemos honras e homenagens para ele. E ainda assim, ele é o mais simples entre nós, o menos interessante,
mas também é o mais solidário e gentil. Ele se alegra com nossos sucessos e sofre com nossos problemas. Não tenha pena dele, tenha inveja dele. Se você é parte desse grupo, então aproveite a maior herança que pode ser deixada a qualquer ser humano. Dom Emigren. Em 1922 Napoleão Hill foi convidado para dar a aula magna na Faculdade de Salem, em Salem, Virgínia Ocidental. A instituição havia sido fundada em 1888 e tinha cursos de enfermagem, pedagogia e artes. Intitulada O M do Arco-Íris, a aula magna foi a palestra mais inuente que Hill já havia dado. Quando Hill fez a palestra em 1922, ele tinha 39 anos de idade e muitos anos de experiência escrevendo e palestrando, mas ainda estava longe de publicar seu primeiro livro. Ele estava concentrado com devoção em sua atividade de palestrante e discursava em qualquer lugar em que tivesse um público. À medida que Hill foi ficando mais famoso, principalmente depois de se tornar um autor com livros publicados, suas palestras eram muito requisitadas. Nos arquivos da Fundação Napoleão Hill, existem registros de 89 palestras que ele deu pelo país, todas ao longo de um ano. A palestra de 1922 que Hill deu na Faculdade de Salem foi a inspiração para uma carta que ele receberia anos mais tarde de um congressista, Jennings Randolph. Hill mencionaria essa carta disponível para leitura no apêndice, na introdução do seu livro publicado em 1937, Quem Pensa Enriquece, e publicaria a carta motivacional de Randolph. O congressista havia sido eleito para o Congresso em 1932, mesmo ano em que Franklin D. Roosevelt foi eleito presidente dos Estados Unidos. Randolph apresentou-o a Roosevelt, e Hill se tornou um assessor voluntário do presidente durante a Grande Depressão. Existem correspondências por escrito enviadas pela Casa Branca nos arquivos da Fundação Napoleão Hill. Randolph mais tarde se tornaria senador dos Estados Unidos e conselheiro da Fundação Napoleão Hill. Ele morreu em 1998 e foi o último parlamentar a ter servido no início do governo Franklin D. Roosevelt. A restauração do jornal em que a palestra foi publicada é resultado do trabalho incansável de Dr. J. B. Hill, neto de Napoleão Hill, que conseguiu a palestra micromada, e de esposa de Dr. J. B. Hill, que a redigitou. Segue-se a referida palestra. Dom Emigren.